Então, o professor Felipe, ele é engenheiro elétrico de formação, tem mestrado também em engenharia elétrica e é professor da Universidade de Vila Velha, não é isso, Felipe? Isso, eu montei um slide aqui para fazer a minha apresentação, vou até Legal, colocar ele já aqui. abre aí. Então, você mesmo manda ver, querido, tá? Ó, a gente tem 45, entre 45 minutos e 60 minutos. Depois disso, eu vou abrir para a plateia interagir contigo, belezinha? Perfeito, tá Então, tá, joia. cara, fica à vontade, tá? Então tá joia. Pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Meu nome é Felipe Pedroso, gostaria de agradecer o convite para poder compartilhar com vocês um pouquinho aqui nesse momento, num evento que já está aí na sexta edição, de muito prestígio, e espero contribuir um pouco aí na formação de vocês. A minha formação, como o professor Rafael falou, é em engenharia elétrica, né? Me formei em 2009, segui tanto no mestrado também na área de processamento de sinais, e atualmente estou terminando meu doutorado na área de administração e também sou graduando em administração. Trabalhei como professor no ensino superior até o meio do ano, e do meio do ano para cá eu fiz uma migração, né, de carreira e estou atuando na Petrobras como engenheiro na área de eletrônica. E durante toda a minha vida acadêmica e profissional, eu sempre puxei um pouquinho para o lado da análise de dados, né? Comecei com análise de dados mais voltados para sinais de bioprocessamento, e atualmente eu trabalho com a investigação de dados na área da administração pública e mais especificamente na parte de auditorias, né? Então, eu preparei para a gente aqui hoje uma agenda resumindo. Eu vou tentar fazer um entrelaçamento entre inteligência artificial e data mining brevemente para a gente poder discutir o caminho que isso está nos levando, para onde que isso está nos apontando. Aí sim, eu tentar focar aqui na ferramenta habilitadora, né? Então, falar um pouquinho o que é esse data mining, por que eu acho que é uma ferramenta, eu descrevo ela como uma ferramenta habilitadora, e a gente fecha mostrando algumas possibilidades de aplicação do data mining na área de negócios. Bom, então o termo inteligência artificial ele é relativamente novo, então ele foi cunhado em 1956 na Conferência de Dartmouth, então é só para a gente ver que não é um assunto assim tão recente, mas também não é tão antigo como outras áreas do conhecimento, né? Então, em 56, a gente teve a interação de diversos especialistas de forma multidisciplinar. Então, estamos falando de gente da engenharia, da psicologia, da parte de linguística, e essas pessoas eles se juntaram com o objetivo de definir uma nova área de aprendizagem, né? Onde que a ideia básica era que a máquina tivesse a possibilidade de mimetizar o comportamento humano, tá? Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Então, existem inúmeras definições para a inteligência artificial. Alguns vão para a abordagem de pensar como ser humano, outros já vão para mais no lado de pensar racionalmente. Outros autores falam sobre agir como ser humano, outros vão para um agir racionalmente. Eu gosto de puxar um pouco mais para a definição mais ambígua, né? Então, o Engelbert, que é conhecido como pai da robótica, ele fala que ele não consegue descrever muito bem o que é o robô, também tem uma certa ambiguidade. Eu gosto de deixar um pouco ambíguo, porque a gente pode usar essa ambiguidade para caracterizar a inteligência artificial pelas suas características, e não como uma ideia fechada, né? Então, eu gosto de falar que eu não sei definir muito bem o que é inteligência artificial, mas quando eu estou diante de uma, eu consigo reconhecer. E como que eu reconheço ela? Porque ela tem algumas características. Então, a inteligência ela é capaz de aprender com o meio, o contexto que ela está inserida. Ela tem habilidades para resolução de problemas, ela consegue desenvolver estruturas cognitivas e ela está sempre visando atingir um objetivo, né? Então, ela tem uma organização em torno de um objetivo. E nisso, a gente já começa apontando aqui para a questão da ferramenta, né? A inteligência artificial e o data mining incluso, ele pode ser usado tanto como um meio ou como um fim, ou, como eu gosto de falar também, como arquitetura ou componente. Então, o que isso quer dizer? Que a gente pode usar o data mining tanto como um fim em si mesmo, no sentido de que eu posso usar ele por completo para ter um começo, meio e fim de entrega, né? Então, eu tenho uma determinada tarefa que eu preciso executar, eu tenho um objetivo, e o data mining vai me dar todas as respostas. Ou ela pode ser utilizada como uma parcela, né? Uma componente de um sistema maior, e ela vai entrar como um suporte. E também é interessante deixar claro que quando a gente fala em data mining, inteligência artificial, na verdade a gente está englobando, né, áreas e sub-áreas, então existe uma certa
sobreposição de áreas de conhecimento, existe uma convergência de algumas técnicas, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, processamento de linguagem natural, sistemas especialistas, então tudo isso aí está relacionado com data mining e também puxando para a área de inteligência artificial. E aí vem, beleza, onde que eu posso agora aplicar a inteligência artificial? E se a gente começar a puxar, a gente vê que a gente consegue utilizar para modelar processo, a gente pode usar para fazer previsões, usar em robôs, veículos autônomos, segurança, tomada de decisão, business intelligence para logística, e-commerce. Hoje está muito em voga também a questão da utilização da inteligência artificial na área de artes. Então, a inteligência artificial ela vem ganhando em volume, vem ocupando o seu espaço, e eu gosto um pouquinho de inverter essa pergunta, né? Por que não a gente não questionar, bom, aonde que eu não posso utilizar a inteligência artificial? E aí eu peço licença para dar um ponto de vista meu que é mais pessoal, a minha visão, né? Eu acredito que existem tarefas que a inteligência artificial ainda não consegue performar de uma forma adequada, né? Então, a gente vê que muitas atividades que exigem principalmente a questão da criatividade, né? O improviso, a máquina ainda não consegue executar como um ser humano, mas provavelmente em um futuro isso será possível em algumas áreas que hoje não são, e talvez a questão seja não é que não pode ser utilizada, mas qual o momento que poderá ser, tá? E claro que a gente tem que trazer também algumas considerações, né? Porque a gente tem que, para a inteligência funcionar, a gente tem que ter hardware, software, e isso traz também algumas implicações que seriam temas para outras palestras aí, quando a gente fala de questões éticas, questões de legislação, né? Então, só passando rapidamente, isso era um computador de 1956, precisava ser transportado em um helicóptero, um avião, com mais de 1 tonelada que não consegue armazenar o que seria uma foto nos dias de hoje, né? A gente também tem lá em 57 a implementação das primeiras redes neurais artificiais, ainda em cartão perfurado. A gente tem o lançamento da robótica, dos primeiros robôs comerciais. Então, essa aqui é a primeira etapa de quando a gente começa a utilizar dados para tentar atingir objetivos. Então, esse é o primeiro momento da inteligência artificial. Então, aqui a ideia não é falar sobre o histórico da inteligência artificial, é só a gente levantar alguns pontos. E depois a gente passou, então, essa época era muito voltada para a utilização de matemática simbólica, né? E no segundo momento, já na década de 90, a gente começou a ver a utilização dos dados aí na forma de sistemas especialistas, que era a máquina tentando utilizar uma base de conhecimento advinda dos especialistas para ajudar na tomada de decisão. E isso também, em algum momento, foi substituído, principalmente com o desenvolvimento dos computadores pessoais, né? Aqueles sistemas especialistas passaram a não fazer tanto sentido. E já mais próximo da nossa realidade, a gente começou a ver a ação de agentes inteligentes, que é uma máquina interagindo com o meio através de sensores e percebendo o que está acontecendo, ela consegue fazer algumas ações, né, através de atuadores, e esse é um sistema realimentado. Então, a gente vê o agente interagindo com o meio, esse agente aí seria a nossa máquina, né? E a gente veio uma rápida evolução nos últimos anos, né? Então, em 97, por exemplo, era inimaginável uma máquina ganhando de um campeão de xadrez. Isso foi em 97, aconteceu e foi um marco, porque o Kasparov, na época, falou assim, olha, eu joguei com várias máquinas e é a primeira vez que eu estou diante de uma máquina, uma inteligência que parece que é uma pessoa do outro lado. Eu realmente não fui vencido. E pulando já para agora, para 2023, né, de 2022 para 2023, a gente teve aí a ascensão meteórica do ChatGPT, que desbancou nos 2 primeiros meses de lançamento aplicativos que aí a gente já está mais do que acostumado, como Instagram, TikTok, né? E ele atingiu 100 milhões de usuários ativos com apenas 2 meses de lançamento, né? Então, a gente pode dizer que furou uma bolha, então saiu daquela questão de só de ser uma academia, pesquisa científica, e realmente partiu para atingir os mercados. Então, fazendo uma breve apontamento do que aconteceu, a gente vê um primeiro desenvolvimento da inteligência artificial, com aqueles primeiros sistemas mais simbólicos, e ali foi um momento que teve muito investimento, né, em pesquisa e investimento também financeiro para tentar ter retornos. E a partir do momento que houve limitações técnicas, tanto de software quanto de hardware, o pessoal começou a desanimar, falou, olha, não era tudo aquilo que a gente imaginava, e deu uma esfriada.
até o momento que veio uma nova abordagem com esses sistemas inteligentes e a área aqueceu de novo. Ela aqueceu e vieram novas tecnologias e falou, olha, não era tudo o que a gente esperava. E aí a gente teve o primeiro inverno e o segundo inverno, como são conhecidos esses períodos onde a gente teve baixo desenvolvimento, né, e teve um desaquecimento. E hoje a gente está vivendo o terceiro boom, que é justamente essa época do ChatGPT, da aprendizagem profunda, onde os dados estão realmente mudando profundamente as nossas iterações. E fazendo uma ponte do passado com o presente, eu sempre gosto de fazer essa associação para a gente tentar entender, porque se a gente quer saber para onde a gente está indo, a gente tem que dar uma olhadinha como que a gente chegou até esse momento, né? Então, em 1961, a gente já tinha o IBM Shoebox, que era uma máquina que era capaz de receber comando de voz, performar alguns cálculos e entregar esses resultados de uma forma impressa. Em 66, a gente tinha um chatbot, um psicoterapeuta, que era não como o ChatGPT, obviamente, mas ele conseguia fazer interações por uma tela de computador, né? A gente tinha, em 71, alguns algoritmos que conseguiam fazer, por meio de interface de comunicação em telas de computador também, estabelecer diálogos com um ambiente virtual, e ali ele conseguia fazer movimentações de objetos. Se a gente pensar e fazer uma analogia bem simplória, mas só para puxar esse fio, a gente viu aí uma breve evolução aí do que a gente tem hoje, os nossos assistentes virtuais, nossos grandes modelos de linguagem, o metaverso, enfim. Tudo isso veio assim de 70 anos para cá. Então, a gente realmente está passando por um momento ímpar, né? E se a gente pensar para onde a gente está caminhando, a gente está vendo dados espalhados por todos os lados. Eu coloquei os LLMs, que são os Large Language Models, grandes modelos de linguagem. O ChatGPT é o mais famoso, né, com o Structure GPT. A gente vê visão computacional sendo usada o tempo inteiro e a gente tem uma proliferação aí de dados, então, principalmente dados abertos que estão acessíveis para a gente poder usar para fazer algum tipo de processamento, né? E claro que esse desenvolvimento também traz alguns desafios, né? Então, hoje aí, o que eu consigo apontar que são grandes desafios são as questões éticas, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, para citar, é um modelo que começou com um modelo aberto, onde ele já está fechado. Então, já se discute, a gente não sabe precisamente como que ele toma as decisões de output que ele fornece, a gente não tem conhecimento pleno das bases de dados que foram utilizadas, né? Aí também tem problemas relativos à segurança, e outra grande discussão seria em relação à explicabilidade dos dados, que eu considero algo muito importante. A gente trabalha com muitos modelos, né? Às vezes modelos fechados, que são verdadeiras caixas pretas, que você não sabe ali de onde os dados vieram, como que aquele modelo foi treinado, né? Então, são todos temas que a gente pode refletir num outro momento, né? Mas, o que eu quero mostrar com esse novo cenário? Que a gente está diante de características aí que são de dispositivos que apresentam potencial de inovação e de disruptura. Então, o que a gente está vendo? Mudança radical de funcionalidade, a gente está vendo quebra em relação aos padrões estabelecidos anteriormente, e a gente está redefinindo as expectativas dos usuários, que é justamente aqueles 2 invernos que a gente passou, né? Então, agora a gente também está num ascendente. Então, todo mundo está numa expectativa que realmente esses dados venham para auxiliar a gente nas mais diversas tarefas. E eu considero que esses dados são justamente o ingrediente que vai potencializar ali esse caminho novo que a gente costuma aí chamar de 4.0, né? Então, só fazendo um rápido paralelo com as revoluções industriais, no primeiro momento a gente teve ali muita questão da máquina a vapor e da mecanização, que também mudou, transformou todos os processos de comunicação, os meios de produção, a sociedade como um todo, né? No segundo momento a gente viu a questão da eletricidade, da produção em série. Num terceiro momento, a gente viu a chegada dos dispositivos eletrônicos, começou lá com o advento do transistor, e hoje a gente está nessa era que já puxa muito para a questão da utilização dos dados. Então, eu acredito que os dados são justamente esse ingrediente-chave que tem o poder de transformar todos os setores da nossa sociedade, seja a parte de comunicação, seja as interações, as organizações. Então, é muito foco hoje nos dados, né? Então, seria a nossa matéria-prima para fazer a transformação. E como que a gente usa esses dados?
tentando fazer com que essa máquina, né, tenha uma aprendizagem. E quando a gente fala de aprendizagem de máquina, né, a gente está falando que a gente está tentando conferir a técnicas que façam que a máquina seja capaz de realizar tarefas. E é bom falar, né, mas o que que seria essa máquina, né, para não ficar um negócio abstrato? É um computador, quer dizer, é um software, pode ser um robô, tá? E a ideia básica é que exista uma melhora de performance. Então, a gente vai fornecer dados, vai identificar os objetivos e vai verificar se esses objetivos estão sendo cada vez sendo atingidos de uma forma melhor, mais eficiente. E aí a gente diz que a máquina está aprendendo. Então, o que que a gente consegue fazer com a aprendizagem de máquina? A gente pode reconhecer padrões, a gente pode fazer aquisição de habilidades, conhecimento, e aí os três tipos principais de habilidades de aprendizagem, desculpa. A supervisionada, a não supervisionada e a por reforço. Meu objetivo aqui não é passar os detalhes de cada uma, mas só apontar para a importância dos dados né, na aprendizagem de máquina. Então, na aprendizagem supervisionada, a gente tem um fornecimento de uma base de dados, onde esses dados já estão pré-rotulados e a máquina tenta enxergar algum padrão nesses documentos, nesses dados, né? Então, existe uma categorização prévia, uma classificação prévia. Então, por exemplo, eu posso fornecer à máquina uma lista de documentos que têm reviews que são positivos, avaliações positivas, uma lista de documentos com os rótulos, né, que é a classificação de negativo, e essa máquina vai processar esses dados, né, a gente vai parametrizar ela, e ela vai tentar levantar uma base de conhecimento a partir das relações estatísticas ou outras relações que existem nesses documentos. E como que se dá a aprendizagem? Que agora, quando eu ofereço para essa máquina como input um dado que não está rotulado, ou seja, nesse caso, eu não sei se a avaliação seria um documento falando positivamente ou seria um documento que está falando negativamente, essa máquina ela é capaz de recorrer à base de conhecimentos que ela montou, né, que ela aprendeu, e a partir daí devolver para a gente uma resposta. Tá? Então, nesse caso, ela categorizou aquele dado que a gente não sabia, aquele documento, como um review positivo. Já na aprendizagem não supervisionada, a gente tem, os dados também são fornecidos, mas a gente não tem os rótulos pré-estabelecidos. Então, a máquina, ela de forma autônoma, a gente pode parametrizar algumas coisas também, mas a gente não fornece as classes, né? Então, a gente não fala, por exemplo, a gente não dá os rótulos como na aprendizagem supervisionada. E a máquina extrai esses padrões e, a partir dessa extração de padrão, ela forma também a base de conhecimento, que pode servir, por exemplo, também para um classificador no futuro, né? E o último tipo de aprendizagem é a aprendizagem por reforço, o reinforcement learning, onde a gente deixa a máquina interagir com os dados, que no caso são as iterações com o meio, e a gente vai fornecendo indicadores se aquele objetivo de aprendizagem está sendo alcançado ou não. E de acordo com os estímulos, os feedbacks que a máquina recebe de positivo ou negativo, ela vai readequando a sua interação com o meio para poder ter uma aprendizagem no sentido de melhorar a sua performance no atingimento de algum objetivo, né? Então, independente se a gente tá usando um tipo de aprendizagem ou de outro, qual que é o melhor, né? Então, na verdade, a gente tem que se perguntar qual o objetivo que a gente pretende alcançar e, a partir daí, começar a buscar qual que seria a melhor solução. Então, não existe um tipo melhor que o outro, existem modelos que se adequam melhor a um problema ou outro, né? E o mais importante desse meio aqui, que eu queria deixar bem explícito, que, independente do tipo de aprendizagem, todos eles são sensíveis aos dados. Então, um requisito que a gente vai ter para fazer uma boa mineração de dados é ter uma boa base de dados e, no futuro, para isso se tornar útil, a gente tem que ter também um modelo adequado. Senão a gente cai naquele paradigma do garbage in e garbage out. Ou, se a gente tem lixo nos nossos inputs, a gente vai ter também lixo no nosso output. Então, bons conjuntos de dados com modelos ruins e inadequados não vai funcionar. Dados ruins com um bom modelo também não vão funcionar. Tá? E agora, tentando fazer esse entrelaçamento da inteligência artificial com a parte que a gente nos interessa mais,
isso aqui é simplesmente um recurso pedagógico para a gente tentar fazer uma simplificação de forma que fique mais, de uma forma mais palatável para a gente fazer as associações, mas não é tão simplório assim, né? Mas se a gente tivesse que fazer uma segmentação, a gente pode falar que o data mining ela envolve aí um entrelaçamento entre matemática, estatística, a parte de computação, e também muito importante para a gente é saber que o data mining e a ciência de dados, ela depende do conhecimento do negócio, né? Então, muitas vezes a gente vê desenvolvimentos que são por equipes muito boas tecnicamente na parte de processamento, de computação, de matemática, mas se a gente não tem o suporte de alguém que conhece efetivamente os objetivos e aquele negócio, quem está modelando o, o resultado final não vai ser tão interessante. Bom, vamos pular agora para o data mining. Então, o que é o data mining? Também é uma área que tem várias definições, mas se vocês pegarem diversos autores, vocês vão ver que começa a aparecer muita palavrinha processo, padrões, dados, né? Então, sintetizando tudo isso, o que seria o data mining? Ele é um processo que é alimentado por uma grande quantidade de dados, e ele tem como objetivo principal encontrar padrões e extrair conhecimento. E claro que isso vai ser útil para alguma tarefa, tá? Eu acrescento que esse conhecimento ele pode estar implícito nos dados, então eles não vão estar de fácil acesso no primeiro momento, ou seja, não é uma tarefa trivial. Ele pode trazer para a gente conhecimentos inéditos, que a gente não teria só olhando os dados crus de uma vez. E uma coisa que é interessante é que ele não está necessariamente amarrado a nenhuma teoria. Então, a gente pode explorar esses dados sem estar amarrado a uma premissa inicial. E também é importante, pessoal, que a gente avalie o contexto, porque muitas vezes quando a gente fala de data mining, como é um termo guarda-chuva, ele tem essa sobreposição com outras áreas, às vezes quando a pessoa está falando de text mining, de BI, de extração de conhecimento, de visualização de dados, de descoberta de padrões, tudo isso pode estar se referindo ao data mining ou pode ter uma parte, uma sobreposição com o data mining. E o que seria esse data mining? Se a gente puxar para uma definição um pouco mais formal, a gente vai começar a entender que ele sempre está sendo remetido a um processo, a uma metodologia, a uma sistematização, a boas práticas, a um fluxo de dados, né? Então, só para a gente manter uma linha aqui mais científica, vamos pegar a descoberta de conhecimento a partir de base de dados, que seria o KDD, e vamos posicionar o data mining como sendo uma parte desse fluxo por onde os dados passam. Ele começa numa parte de seleção, onde aqui é muito importante que a gente entenda qual que é o objetivo final para selecionar bem esses dados. Esses dados eles vão ser pré-processados, então pré-processamento significa que a gente vai arrumar esses dados, vai mexer nesses dados para que a gente não tenha problemas lá na frente. Então, a gente pode ter, por exemplo, dados que estão com muitos ruídos, a gente pode ter valores ausentes, a gente pode estar outliers, que se não for de interesse de análise, também pode gerar problemas, e sempre a gente vai ter um alinhamento com relação às estratégias que a gente vai adotar nos passos subsequentes. A gente tem a parte de adequação de dados, então a gente pode, por exemplo, não usar uma base lá que tinha 1000 entradas, a gente pode selecionar algumas que são mais importantes, a gente pode fazer uma transformação no sentido de operar matematicamente em cima desses dados, e aí sim a gente vai para o data mining, que é onde a gente vai, de fato, pegar esses dados, escolher um modelo, parametrizar esse modelo e processar esses dados em busca desse conhecimento. Quer dizer, a gente vai enxergar padrões e esses padrões vão ser, no final, documentados e vão ser postos em prática dentro de uma aplicação que foi escolhida, sempre lembrando que esse processo é interativo e iterativo. Ou seja, a gente tem realimentações aí no meio desse caminho. Bom, então, em suma, a gente pode falar que os objetivos amplos do data mining seria identificar padrões ocultos também, padrões sejam ocultos ou não, para auxiliar na tomada de decisão, e a gente pode usar eles posteriormente para executar tarefas como previsões e classificações, né? E o que mudou nos últimos anos? Principalmente o volume de dados, né? Então, a gente tem um volume absurdo de dados hoje e não dá para fazer com as mesmas técnicas que a gente tinha antigamente. Então, só para a gente ter aqui um parâmetro, a cada 1 minuto se estima que a gente tem 2,5 milhões de procuras no Google, tá? A gente tem aí 350 mil tweets sendo criados por minuto.
E a previsão é que em 2025, 2024, a gente tenha mais dados sendo produzidos do que foram até 2023. Então, assim, a gente está realmente numa ascendente, os dados eles vêm em volume, velocidade e variedade, e eles vêm muito também em uma forma não estruturada, né? Então, se a gente não tem um processo, uma metodologia para trabalhar esses dados, esse volume acaba sendo inútil para atingir o objetivo, porque se a gente não consegue transformar aquele dado em um conhecimento lá no final, ele não serviu de nada, né? Então, aqui entra a história da ferramenta habilitadora. Eu gosto de colocar na perspectiva da pirâmide do conhecimento. Então, se a gente pensar na nossa base de dados como dado cru, ele é simplesmente um registro ou uma representação de um atributo, de um fato, um fenômeno. E por si só, normalmente ele não traz tantas informações. Mas a gente pode processar esse dado e, quando a gente começa a colocar ele em contexto com outros dados ou com um meio que a gente está tentando explorar, esse dado começa a virar informação. E aí a gente já está numa outra camada de abstração, onde a gente já consegue responder algumas perguntas do tipo quem, o que, quando, quantos, né? Quem é meu cliente, quando é a minha melhor época de vender, tá? Quantos produtos eu posso lançar numa próxima promoção. E aí essa informação sendo mais rebuscada ainda, que a gente vai aplicando relacionamentos nessas informações, ela acaba virando conhecimento. E aí a gente vai para o know-how. Então a gente começa a entender como que é o saber fazer. Então a gente já está numa camada muito acima e quando a gente sabe esses relacionamentos, a gente pode falar que, opa, agora eu tenho esse conhecimento e eu posso ter insights para realmente aquele dado que estava lá na base da pirâmide virar sabedoria no sentido de que agora ele vai ser aplicado e agora eu vou trazer ele para uma fase de desenvolvimento. E aí quais são as limitações que a gente tem? O Big Data em si, né? Então é muito volume, velocidade e variedade. A gente tem a demanda de homem-hora realmente para processar esses dados, é trabalhoso, né? Então a gente precisa de volume de pessoas também para processar esses dados. A gente precisa, às vezes, de conhecimento técnico. Então acaba que muitas vezes existe um gap muito grande entre esses dados que a gente possui e a sabedoria que está lá em cima, né? Então, como que a gente pode estreitar esses gaps, né? O data mining é uma ferramenta que vem para justamente ajudar a gente a sair dos dados crus e que a gente possa fazer alguma coisa que seja aplicação prática. E eu gosto de posicionar o data mining dependente de dois grandes pilares, que seria o RPA e a própria inteligência artificial. O RPA é o Robot Process Automation, que nada mais é do que robôs fazendo tarefas que imitam o ser humano no sentido de que ele está fazendo tarefas repetitivas, né? Então, por exemplo, hoje existem várias bases de dados governamentais que vocês podem acessar, nós podemos acessar e investigar algumas coisas desses dados. Só que isso vai demandar que você fique ali horas e horas na frente do computador, dando milhões e milhões de cliques para chegar numa página, baixar um PDF, né? E será que esse dado está tão fácil acesso? Às vezes não. Mas nada impede a gente colocar um robô para fazer esse tipo de tarefas repetitivas. Então, aqui não necessariamente a gente tem inteligência, mas a gente tem uma ferramenta suportando a, a nossa aquisição de dados, né? E quando eu falo que ela é habilitadora, ela é habilitadora para quem? Para nós, seres humanos, né? Então, a ideia é que ele consiga fazer com que a gente saia daquela base da pirâmide e chegue no topo da pirâmide, aumentando a nossa inteligência, no sentido de que a gente vai agora estreitar aquele gap, agora a gente vai conseguir processar aquele volume de informação, aquele volume de dados, mas com um ferramental adequado para isso. E aí eu consigo descobrir padrões, eu consigo tomar decisões baseadas em dados, eu consigo identificar tendência, reduzir custo, mapear risco, operar com maior eficiência, realizar previsões, customizar produto e serviço, melhorar relacionamento. Então, a lista de coisas que a gente consegue fazer com aquele conhecimento no topo da pirâmide, ela é extensiva, né? E para colocar isso em prática, a gente já tem que começar a entender em relação aos modelos. Então, existem modelos diferentes, podem ser classificadores, árvores de decisão, regressão, clusterização. Então, a gente tem várias ferramentas também para fazer isso se tornar prático, né? E aí, caminhando aqui já mais para o objetivo final, que seria discutir um pouquinho dessas possibilidades. Então,
Problemas de classificação. Então, qual que é a ideia de um problema de classificação? É que a gente tenha uma base de conhecimento formada com alguns dados que foram apresentados por um modelo numa fase de treinamento, né? E a gente já chama isso são os features, né? Então, existe também uma engenharia de features, onde a gente vai escolher quais são as melhores features, como apresentar para a máquina, mas a ideia é que a partir de uma base de conhecimentos, né, apresentados, esse modelo seja capaz de dar um output para a gente, e esse output vai ser uma decisão do classificador, tá? Então, por exemplo, quando eu falo que eu vou usar um classificador para fazer análise de crédito. Antigamente, a gente precisava de ter um profissional dedicado para fazer essa inspeção, né? Esse profissional hoje ele não é completamente substituível, então a gente continua tendo o ser humano interagindo, fazendo as análises, mas a gente tem ferramentas computacionais e de inteligência artificial que podem auxiliar. Então, a gente pode ter uma grande base de dados com o perfil do meu cliente, e lá eu vou ter informações, por exemplo, relativo aos padrões de consumo dele, eu vou ter informações, por exemplo, acerca da idade, eu posso ter uma série de informações que vão me ajudar a, no final, classificar esse cliente como sendo um cliente onde eu tenho um risco maior ou menor, por exemplo, de fazer um empréstimo, né? E veja bem, esse mesmo modelo ele pode ser usado para detecção de anomalias. Então, se eu quero tentar identificar alguma fraude fiscal, por exemplo, eu posso apresentar esse modelo, padrões fiscais, e ele vai aprender quais são qual que seriam os padrões suspeitos ou não, tá? Então, é o mesmo modelo, mas ele pode ser utilizado para funções completamente distintas. Também posso utilizar esse classificador para tentar identificar ações que são incomuns, né? Então, acredito que todo mundo já se deparou com aquela situação que você faz uma compra e, de repente, vem um SMS, vem um WhatsApp, hoje a gente, um e-mail, né? Olha, detectamos que teve uma compra aqui, foi você mesmo? Então, esse tipo de automatização que ocorre em tempo real, provavelmente passou por algum sistema de decisão que estava aí baseado no algoritmo, numa máquina tomando essa decisão de entrar em contato. Opa, vamos ver que tem alguma coisa aqui que fugiu aos padrões. A gente também pode usar o data mining ou a mineração de dados para testar a hipótese puxando para um modelo de regressão, né? Então, a gente está aqui tentando identificar quais variáveis podem explicar determinado fenômeno, né? Então, eu posso fazer teste de hipóteses. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de gestão de RH, quais são os fatores dentro da minha equipe que estão relacionados a um bom desempenho ou um pior desempenho de um funcionário? Será que isso está relacionado ao turno que ele trabalha? Será que isso está relacionado à faixa salarial? Será que isso está relacionado a nível de escolaridade, a relacionamento com a chefia? Então, tudo isso são testes que a gente pode utilizar os mecanismos de regressão para tentar auxiliar numa tomada de decisão, né? Então, será que existem alguns fatores que podem explicar fenômenos que estão acontecendo? E aqui eu faço um parênteses. Bom, mas isso não é só estatística? Existe muita estatística, claro, nesses modelos, né? Mas uma coisa que é interessante, né, na abordagem de aprendizagem de máquina é que não necessariamente a gente vai precisar ficar preso a sempre aos mesmos, vai ficar preso àquele formalismo estatístico. A gente pode extrapolar um pouco, tá? A gente pode utilizar também na área de logística para trazer alguns exemplos, né? Então, tentar melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos, a gente pode tentar identificar gargalos no processo, justamente minerando essas variáveis. E isso já foi feito desde sempre? Sim. Mas lembra, pessoal, hoje a gente está diante de um cenário completamente novo, é um volume de informações absurdo. Então, não dá para fazer da mesma forma que a gente fazia antigamente. Então, não dá para esperar alguém manualmente usar uma planilha de Excel para ficar olhando o que está acontecendo com o dado. A gente precisa, às vezes, tomar uma decisão ali quase que em tempo real, se não em tempo real. E isso vai
vai trazer para a gente esses desafios, né? Trabalhar em tempo real, trabalhar com dados que são muito dinâmicos, né? Então, os dados mudam, o comportamento muda, pode mudar de uma hora para outra. Então, essas ferramentas, elas vêm justamente habilitadora para quem? Para a gente que precisa dessas informações. Outras possibilidades estão relacionadas a regras de associação. Então, acredito que uma experiência muito ruim, provavelmente vocês já tiveram, já viram isso, é quando você está em algum serviço de streaming e por acaso alguém usa a sua conta ou o seu perfil e começa a escolher qual música que vai ouvir, qual filme que vai ver, e começa a tomar decisões diferentes das suas. E aí, quando você vai usar aquele serviço de novo, o sistema de recomendação está completamente diferente do que você está acostumado a ver, porque os padrões ali enxergados foram completamente distintos, né? Então, isso mostra a importância também de você fazer a correta segmentação daquele fluxo de dados, né? Mas pensando do lado positivo, isso é muito legal, porque eu posso fazer o quê? Eu posso melhorar o meu relacionamento com o meu cliente, se eu consigo entender melhor o que ele quer. Se eu entendo que aquele cliente vai ter uma reação melhor a determinados itens, ou a determinados produtos, serviços, aqueles que eu vou oferecer. Isso é muito comum para a gente também quando a gente está fazendo alguma interação em e-commerce, que é o chamado os impactos na cesta de compras, né? Então você está fechando uma venda, provavelmente aparece alguma coisa bem pertinente para você assim lá embaixo, antes de você dar aquele clique final, venha, os clientes também você não quer comprar também esse item e te dá uma sugestão que provavelmente é bem pertinente. Então, isso está relacionado com regras de associação. E essas regras, de onde eu vejo as associações? Justamente da mineração de dados, né? Outra coisa que também está muito presente hoje no nosso dia a dia, voltando para ficar bem lúdico aqui, ficar bem didático, o exemplo, quando a gente usa esse serviço de streaming, e aparecem algumas recomendações também pertinentes para a gente, agora não por associação, mas por questão de semelhança de perfil de usuário. Então, por exemplo, dificilmente quem tem uma determinada idade vai começar a receber muita recomendação de filme infantil, justamente porque a gente tem uma segmentação nesses filtros colaborativos, onde a gente vai vendo grupos de usuários que têm padrões parecidos. E a gente vai oferecendo os produtos e serviços de acordo com aqueles padrões que são apresentados por aquele tipo de usuário. Então, num exemplo bem simples aqui, é bidimensional, né? A gente está mais relacionado aqui se é um filme mais cult, ou se é mais um mainstream blockbuster, ou se é mais um público de criança, ou um público mais adulto, né? Agora, vamos imaginar que a gente não está falando aqui de duas variáveis, a gente pega um banco de dados que a gente tem 200, 500, 1000 variáveis relacionadas a um determinado cliente. Então, já não fica tão fácil como é a gente olhar para essa tela e dividir aqui o nosso perfil de consumo. Justamente porque, com duas variáveis, ok, dá para fazer. Quando a gente aumenta essa dimensionalidade, que é justamente o contexto que a gente está inserido hoje, isso fica inviável. Bom, os algoritmos de clusterização, eles também são bem interessantes, né? Então, a ideia é a gente tentar formar agrupamentos que mantêm alguns padrões em comum. Então, mesmo que a gente esteja falando de uma aprendizagem aí não supervisionada, a gente pode dar algumas dicas, entre aspas. Quando eu falo dicas, são as parametrizações, né, que a gente vai passar para o nosso modelo. Então, a gente pode falar, por exemplo, olha, nesse grupo de documentos aqui eu tenho duas classes, e aí a máquina vai tentar enxergar essas duas classes. Ou eu posso falar, eu tenho três classes, quatro classes, enfim. Então, dando um exemplo aqui bem interessante do que já dá para fazer, por exemplo, dentro de auditorias, e isso fica bem legal, porque a gente tem bastante coisa que é de acesso público, né? Então, hoje, se você for em algum site, algum tribunal de contas, por exemplo, você vai ter ali as prestações de conta do governo.
você pode tentar enxergar padrões em relação às contas que têm aprovação e as contas que não são aprovadas, né? E tentar identificar por que não são, né? Eu posso tentar identificar irregularidades, discrepâncias. Isso serve tanto para uma perspectiva de um cidadão olhando para as contas do governo, quanto dentro de uma própria empresa, né? Então, uma empresa pode tentar entender o que está acontecendo dentro da organização, olhando justamente para esses padrões, né? Então, será meus funcionários que são mais produtivos, o que eles têm em comum, né? Aqueles projetos que estão falhando, né? Os projetos que têm mais risco, quais são as similaridades que a gente tem? Então, isso aí são já a questão dos agrupamentos que a gente está chamando aqui de clusters. A gente pode usar a árvore de decisão, e só fazendo um parêntese, resgatando uma fala anterior, observem que quando a gente vai falando e vai abrindo esse leque de possibilidades, não existe mais qual que é o melhor método, né? Existe o método mais apropriado para o tipo de dado e para o objetivo que você quer atingir. Então, a árvore de decisão ela é bem legal porque ela foge completamente daquele modelo que é caixa preta, que você não sabe o que está acontecendo exatamente dentro de uma rede neural ou dentro de um grande script que você fica invisível ali para o usuário final. Mas com a árvore de decisão a gente consegue enxergar nós, onde são feitas perguntas, né? São nós de decisão, e a gente consegue entender relações de probabilidade em relação a o que aquela tomada de decisão vai me dar como consequência. Então, por exemplo, eu posso decidir por fazer um protótipo ou não utilizar um determinado protótipo, e a partir disso eu consigo lá na frente identificar qual que vai ser o payoff ou qual que vai ser o custo de um insucesso, né? Então, a árvore de decisão ela é bem legal quando você precisa de explicabilidade dos dados. Uma outra forma da gente processar esses dados é utilizando séries temporais, né? Então, como o nome já é bem intuitivo, ele está dizendo para a gente que é alguma coisa que varia ao longo do tempo, né? Então, ele pode ser adequado aí para a gente tentar fazer previsão de tendências, né? Então, se a gente quiser fazer uma análise de como o mercado está se comportando, qual que é o comportamento do meu consumidor ao longo do tempo, essas séries temporais são interessantes. Eu posso também utilizar em campanhas de marketing. Então, qual que é o melhor time para fazer um lançamento de algum produto, né? A gente pode fazer algum monitoramento de coisas que vem de uma base temporal. Então, em vez de eu ter uma entrada estática para obter uma saída, a gente pode, na verdade, dar como entrada uma série temporal e a nossa saída vai ser baseada nessa série temporal. E essa própria série temporal ou os algoritmos classificadores, os outros que a gente falou, eles podem ser modificados para fazerem modelos que vão dar previsão para a gente, né? Então, essa previsão seria no sentido de, com dados de entrada, esses dados vão ser processados e a gente vai tentar estimar qual que vai ser a próxima saída futura. Então, falando de economia, a gente pode tentar fazer previsão de índice e indicadores, né? E aí vocês vão saber muito melhor do que eu, mas isso aí vai ser muito dependente justamente da qualidade dos dados e da qualidade do modelo que está sendo utilizado, né? Então a gente volta naquele paradigma, né? Para o negócio funcionar bem, eu tenho que ter um bom modelo e eu tenho que ter também uma boa base de dados. No caso da logística, a gente pode tentar fazer uma previsão de vendas para fazer adequação de estoque, para fazer ajuste com entregas e compras com fornecedor. Então, isso aí está tudo dentro desse pacote aí de previsões. Indo para o finalzinho aqui, o nosso tempo está finalizando, mas já está no final aqui também. A gente pode usar mineração de texto, que está muito em alta, por exemplo, com o ChatGPT. E aqui eu queria fazer um parênteses, né, que a gente está no ChatGPT, ele é um modelo fechado. Um que está muito em alta nos últimos meses é o Llama 2, que já teve atualização agora, que é da Meta. E esse é um modelo que está aberto, então é uma diferença aí para o ChatGPT, apesar do ChatGPT ser bem popular, né? Ele é um código fechado. A gente pode utilizar para fazer review de produtos, clientes. A gente pode tentar utilizar essa mineração de textos para identificar palavras-chave de um documento, para fazer identificação de tópicos, para tentar fazer um chatbot. Então, por exemplo, se a gente entrar hoje no site da B3 e baixar algum relatório financeiro de alguma empresa,
muitas das informações que são prestadas não têm um padrão documental a seguir. Então, às vezes, o usuário precisa ler páginas e páginas de documento para procurar se aquela informação está naquele documento, em qual seção, qual capítulo. Então, é uma coisa totalmente não estruturada. E essa mineração de texto, às vezes, pode ajudar a gente a entender se aquele documento possui uma informação e qual é a informação que ele está fornecendo. A gente tem também algoritmos que são focados na questão de redução de dimensionalidade, né? Então, eu tenho uma base com um conjunto de dados, tem uma dimensão muito grande, e às vezes é interessante que a gente faça uma redução desses dados, principalmente para fazer uma explicação desses dados. Então, imagina que você precisa fazer uma explicação para uma gerência ou para o seu cliente, e você tem uma base de dados que tem 1000 variáveis, mas essa pessoa ela quer um indicador, né? Então, ela quer um número, ela quer um KPI, ela quer um gráfico em 2D. Então, esses algoritmos também são bem interessantes quando a gente precisa fazer uma redução de dimensionalidade. E aqui, por final, tá? A parte de visualização ela é bem interessante para trabalhar com KPIs, com a parte de tempo real. E a minha, eu sempre gosto de deixar como sugestão para quem fica curioso, né? Olha, lá no começo eu falei que eu tinha a parte de matemática, estatística, tinha a parte de programação, a parte de contexto, né? Contexto, vocês vão dominar bem a área de vocês, né? A parte de matemática e estatística a gente trabalha dentro da nossa formação técnica, e a parte de processamento e programação ela está sempre em desenvolvimento contínuo, né? E os softwares vão mudando, as técnicas vão mudando. Hoje eu sugiro quem quer começar a fazer alguma coisa e já ter resultados práticos, que é bem legal a gente fazer e já ver alguma coisa acontecendo, né? É usar bases de dados que estão aí de acesso público na plataforma do Kaggle e utilizar o Power BI, que também tem a versão que é gratuita para fazer esses testes, e aí a gente já consegue trabalhar com a mineração de dados e a visualização de dados de uma forma bem interativa. Tá joia, pessoal? O meu e-mail é filipejcpedroso@gmail.com. Espero aí que tenha sido proveitoso para vocês e eu fico à disposição para poder colaborar e se tiver alguma pergunta, Rafael. Ô, Felipe, obrigado pela palestra. Galerinha, vamos lá? Alguém tem algum questionamento para fazer para o Felipe? Alguma colocação, alguma pergunta? Vamos lá? Seu nome, querido? Jefferson. Ô, Jefferson, eu vou te passar o microfone porque eu vou falar isso aqui melhor para você, né? É muito bonito. Eu queria entender como que o Python entra nessa questão de data mining, de análise de dados, da programação. Assim. Perfeito. Jefferson, obrigado pela pergunta, né? Quando a gente vai montar a palestra, a gente tenta juntar alguns pontos chaves infelizmente, a gente tem um recurso escasso que é o tempo, né? Então, eu acabei não entrando em alguns detalhes em relação a essa questão do software, mas o Python, ele é uma ferramenta hoje que você consegue, em poucas palavras, colocar em prática essa mineração de dados, o data mining. Tá? É uma das formas de você trabalhar os dados, é processando eles através de algoritmos, né? O Python, ele é uma linguagem bem interessante porque ela é uma linguagem com uma curva de aprendizagem mais rápida do que outras linguagens. Então, para você sair do zero para fazer alguma aplicação em Python, provavelmente você vai demandar uma curva de conhecimento menor, vai ser mais rápido do que outra linguagem, né? Ele tem uma comunidade muito ativa, tá? Então, você tem muita biblioteca, você tem muita fonte de informação, e é para quem quer justamente trabalhar tendo ali o suporte de um ferramental de programação usando uma linguagem, tá? Então, para quem quer ir para esse caminho, muito legal, vocês vão ter muito material, tem muita coisa para fazer. Todos esses algoritmos que eu falei de classificadores, de árvores de decisão, alguns algoritmos de clusters, vizinhos mais próximos, por exemplo, é um deles, todos eles você consegue implementar em Python. Então,
ele estaria dentro dessa caixa preta que é o modelo, que ela pode ser não uma caixa preta quando você sabe o que você está fazendo. Quer dizer, você tem acesso ao Python, ao código, e você vai trabalhar ali. E eu gosto de deixar claro também que isso não é um limitador hoje para quem não quer ou não sabe ou quer focar em outra coisa. Hoje já existem ferramentas que são as no-codes, né? Então, às vezes, você consegue fazer uma lógica de programação sem necessariamente ter o domínio do Python. Mas o Python estaria dentro desses modelos, tá? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, se eu entendi bem, mas seria isso. E aí, só fechando o raciocínio, por isso que eu indiquei o Power BI, né? Então, assim, é uma ferramenta para quem nunca trabalhou com dados. Então, olha, eu entendo o meu negócio, entendo os meus dados, mas nunca trabalhei. Qual que é o caminho mais fácil para eu ver alguma coisa acontecendo? Na minha opinião, é o Power BI. Mais alguém, pessoal? Ok, obrigado. Oi, querido, qual é o nome? Pedro. Felipe, tem o Pedro querendo falar contigo também. Perfeito. Olá, boa noite. Para quem quer começar na área de Deep Learning, você aconselha começar aprendendo TensorFlow, PyTorch ou alguma outra tecnologia? Certo. Pedro, boa noite, obrigado pela pergunta. É, uma resposta difícil, tá? Mas eu acho que assim, depende muito do perfil e dos objetivos que cada um tem, tá? Hoje eu vejo assim que a gente está num desenvolvimento muito acelerado, então hoje é virtualmente impossível você acompanhar tudo que é novidade em relação a qualquer uma dessas ferramentas de programação dessas bibliotecas, que está tudo se atualizando o tempo inteiro, tá? Então, provavelmente, se você escolher uma delas, pode ser que daqui a algum tempo você tenha que migrar, seja porque outra tem um recurso diferente, ou seja porque apareceu uma inovação de disruptura, como eu mostrei as características, né? Mas, assim, para quem está começando, eu acho que o mais importante é pensar que você tem ferramentas gratuitas e que você pode ter uma rede de apoio de documentos para consulta, que seriam os fóruns de discussões e os próprios materiais das bibliotecas em Python. Então, assim, o que eu sugiro para quem está começando? Pode usar o Anaconda, que ele é fácil de baixar, você não vai ter muita dificuldade em relação ao processo de instalação. O Anaconda ela é uma suite que tem várias coisas dentro dela, e dentro dela você vai ter um notebook, que é o Jupyter. Esse é o que eu uso normalmente para fazer as minhas pesquisas, algumas coisas, né? Quando você vai para uma implementação, às vezes você pode mudar para outro software, mas o Jupyter atende muito bem. E uma outra possibilidade seria usar o Google Colab, que também vai te dar essa ferramenta. Agora, se você vai usar um TensorFlow ou se você vai usar uma outra abordagem, eu acredito que isso é uma escolha muito pessoal e, particularmente, eu não vejo muita diferença. Eu acho que o mais importante é você estar preparado para migrar de uma para outra quando for o caso, né? E, principalmente, estar atento que hoje, com esse desenvolvimento acelerado, a gente não tem mais a necessidade de reinventar a roda, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito pertinente. Antigamente, então, assim, nem tanto tempo atrás, assim, eu vou falar aqui da época que eu estava como aluno de iniciação científica, qualquer coisa relacionada à inteligência artificial, a gente tinha que fazer o código todo da mão, partindo do zero, a gente não tinha nada, né? Então, era mais ou menos essa realidade. Hoje, você já parte com várias estruturas prontas. Isso tem um lado ruim, porque eu não vou estar lá fazendo meu desenvolvimento do zero, mas tem um lado positivo que me acelera o desenvolvimento da solução final, né? Então, às vezes, eu fico mais afastado do código, mas eu fico mais próximo da resolução do meu problema, que às vezes é o objetivo maior. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Tem mais alguém, galera? Felipe, eu vou agradecer sua participação, então, meu querido. Obrigado por tudo. A Perfeito. gente vai deixar tua apresentação, então,
em vídeo gravado com o pessoal. Se você permitir, a gente deixa a divulgação do seu LinkedIn lá também, para o pessoal te adicionar, conversar contigo. Belezinha? E da próxima vez fica o convite de você aparecer aqui presencialmente, tá, meu cara? Muito obrigado, Rafael. Fiquei muito feliz. Eu estava no ensino superior aí por mais de 10 anos, né? Estou fazendo uma transição agora, mas eu falo assim que a sala de aula é uma experiência assim que é única, né? E uma vez professor, sempre professor, então fico muito feliz. Eu acho que uma vez professor sempre é aluno, cara. E também isso, é verdade. Mas é isso, Felipe. Obrigado por tudo. Um abraço. Fica bem, viu? Vocês também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal.